Agora a gente volta a falar sobre a tensão no Oriente Médio com as ameaças de Donald Trump ao Irã. Nosso convidado é o Dr. Sidney Leite, professor de Relações Internacionais, chegando aqui ao vivo nessa edição do Jornal Jovem Pan para nos ajudar a entender melhor todo esse cenário. Professor, boa noite, bem-vindo, é um prazer te receber. Eu quero já te perguntar a respeito desta ameaça pública nas redes sociais feita por Donald Trump, dando prazo, o ultimato, as 48 horas que estão se findando sob pena agora dele aplicar o inferno ao Irã. Foi o termo utilizado por ele, o inferno ao Irã. O que isso significa? Bem-vindo. É um grande prazer conversar com você. Veja, desde o início, este conflito parece, da parte de Israel e principalmente dos Estados Unidos, não ter objetivos muito claros, né? Eu costumo usar a metáfora da bússola e do GPS, né? O tipo de conflito que foi dado uma direção, mas está muito longe, né? Portanto, uma bússola, mas está muito longe da gente ter um GPS identificando o que vai acontecer, ou provavelmente, né, ocorrerá a cada passo. O que pode ser feito? Uma invasão por terra? Acho muito pouco provável, né? Se o Trump considera, e aí talvez a palavra inferno seja muito bem empregada, né? Porque o Irã, ele tem uma geografia muito árida, né? Muito dura para qualquer invasor. Podemos remeter isso desde a antiguidade. Lembremos que o Irã é o antigo Império Persa, há uma grande experiência de combates ao longo da história contra os mongóis, antes contra os gregos, né, contra Esparta. Estamos falando de um estado que tem uma geografia muito pouco propícia à ação de invasores. Aumentar a carga de ataques aéreos, enfim, não está muito claro como o Trump vai conseguir traduzir esta fala, né, esta ameaça, de uma forma efetiva. É muito mais provável que seja uma ameaça que provavelmente não vai se materializar da forma como está sendo anunciada pelo atual mandatário da Casa Branca. Seria um blefe, professor? O senhor não acredita em um cumprimento da promessa, em uma intensificação bélica, militar, muito mais forte contra o Irã na próxima segunda, quando acaba o prazo? Veja, o Trump, ele é formado, ele não segue uma trajetória clássica no campo da política americana, não é? Ele foi forjado como negociador na indústria da construção civil e, portanto, são as fierce negotiations, as negociações duras, né? E o blefe faz parte, sem dúvida, desta estratégia, desse paradigma de negociação. Mas o que fica difícil da gente visualizar é o que pode ser feito de diferente daquilo que tem sido feito até o momento para modificar essa situação de coisas. O Irã já negou que vai cumprir o ultimato, e o Trump não conseguiu mobilizar países para que embarcassem num projeto mais amplo de controle do Estreito de Hormuz. Inclusive a ONU, ela, por intermédio do Conselho de Segurança, recuou de ontem para hoje. É muito provável também que o Conselho de Segurança aprove uma ação armada, né, como aquela que acontecera na Primeira Guerra do Golfo. Rússia, China e provavelmente a França darão veto a essa ação. Então, os Estados Unidos acabaram muito isolados, não é? Isolados de tomar uma decisão veemente diferente daquela que vem sendo levada a cabo até o momento. Professor, nessa linha, o senhor está atribuindo a possibilidade de um blefe, como muitos atribuem, até porque tem se tornado um modus operandi do presidente americano em relação a qualquer coisa, né? O Irã pode se convencer dessa ameaça? É possível que haja alguma solução nessas próximas horas para que não haja nenhum tipo de intensificação? Como o Irã reage a essa promessa feita por Donald Trump? Nelson, ótima observação. Veja,
O regime iraniano tem se mostrado de ter uma resiliência surpreendente. Não é? Veja que houve ali a estratégia de decapitar a liderança, não é? O líder máximo do Irã foi morto no primeiro ataque e o regime conseguiu se recompor. Tal qual uma hidra, o regime está demonstrando ter sete cabeças, não é? Para usar aqui uma metáfora. E talvez o que mais esteja surpreendendo aos Estados Unidos e mesmo aos analistas é esta capacidade de reação militar. Né? E o regime conseguiu encontrar uma forma muito eficiente, não é, de provocar estragos nos seus inimigos, que é fechar o Estreito de Hormuz, parar ali praticamente com um fluxo de 20% do petróleo que abastece países importantes do sul do Pacífico. Lembremos a própria Índia, o Japão, são países que não estão recebendo fluxo de abastecimento de petróleo do Oriente Médio. E uma outra ação que tem se mostrado muito eficiente não é nem uma ação contra Israel, mas uma ação contra bases militares e infraestrutura de energia de países aliados dos Estados Unidos. E isso tem se mostrado muito eficaz. Eu diria que essa tentativa de pressionar foi uma estratégia que o Donald Trump usou para tentar retomar o controle do jogo. Mas se a gente for usar a metáfora do jogo de damas, as pedrinhas estão agora com o Irã, muito mais com o Irã do que com os Estados Unidos. E aí, professor, eu quero trazer, então, nesse contexto todo, a situação da proposta do Bahrein, que foi para a mesa do Conselho de Segurança da ONU, de uso da força, portanto. Porque se os Estados Unidos ameaçam, o Irã tem uma força que está surpreendendo, de resistência, e não vai ceder a essa ameaça, portanto, não vai reabrir o Estreito de Hormuz. A proposta que vem na sequência, né, se a gente adere a essa analogia de um jogo de damas ou um jogo de xadrez, seria os outros países envolvidos pressionarem pelo uso da força. É possível que isso aconteça quando a votação de fato for pautada depois desse adiamento no Conselho de Segurança da ONU? Veja, um jogo de xadrez é mais complexo do que um jogo de damas. Parece-me que o cenário ali está muito mais próximo de um jogo de damas. Qual é o elemento imperativo? Não é só o econômico, é óbvio, a dimensão econômica. O petróleo, ele está nas principais cadeias produtivas, inclusive da China. Mas o imperativo nesse momento é a questão geopolítica. Rússia, China, que tem direito de veto a uma medida como essa, não é, levada a cabo pelos diplomatas do Bahrein, que neste momento, circunstancialmente, ocupam ali o controle, a presidência do Conselho de Segurança, não é nada provável, seria altamente surpreendente, indo contra toda uma lógica que está sendo levada a cabo desde o início desse conflito, tanto pela Rússia quanto pela China, de votar favoravelmente a uma intervenção militar conjunta para liberar o Estreito de Hormuz. Respondendo objetivamente a sua pergunta, é o imperativo da geopolítica. Embora a China esteja sofrendo consequências econômicas negativas do que está acontecendo ali no Irã, no Oriente Médio, precisamente, né, de uma forma mais objetiva, do ponto de vista geopolítico, é um ganho para a China e mesmo para a Rússia esse enorme desgaste que o governo americano está sofrendo nesse embate no Irã. E não é um desgaste só externo, não é só no sistema internacional. Internamente, a popularidade do presidente baixou ainda mais. Principalmente com preocupação agora para as eleições de meio de mandato no Legislativo, né? Professor Sidney Leite, conversando conosco aqui nessa edição do Jornal Jovem Pan. Professor, eu quero te agradecer demais, mais uma vez, pela sua participação conosco, sempre nos ajudando a entender todo esse cenário geopolítico e dos conflitos que assolam neste momento o Oriente Médio. Muito obrigado. Muito obrigado, um forte abraço e um grande prazer falar na Rádio Jovem Pan.